Você usa óleo vegetal praticamente todos os dias, no arroz, no feijão, na frigideira. E talvez nunca tenha imaginado que esse hábito tão comum pudesse estar ligado à inflamação, cansaço, dores silenciosas e até problemas no coração. Mas existe um detalhe que quase ninguém explica corretamente. Será que os óleos de sementes realmente fazem tão mal assim? Ou muita gente está sendo levada pelo medo e pela desinformação? Porque a verdade pode surpreender você. Hoje você vai descobrir por que os óleos vegetais passaram a ser tão criticados, o que realmente acontece durante o processamento industrial, se o famoso hexano representa perigo de verdade, e qual pode ser o erro mais silencioso de todos quando o assunto é gordura alimentar. E o mais importante, você vai entender como proteger sua saúde sem cair em exageros ou decisões baseadas em pânico. Então já fica até o final, porque existe um detalhe que muda completamente essa discussão. Muita gente acredita que qualquer óleo vegetal é automaticamente um veneno, mas o problema pode não estar apenas no óleo, e sim no excesso de calor, nas frituras repetidas e nos alimentos ultraprocessados que acompanham esses óleos diariamente. Esse detalhe muda tudo. Nos últimos anos, os óleos de sementes viraram quase inimigos públicos da alimentação. Óleo de soja, óleo de milho, canola, girassol. De repente, começaram a surgir vídeos dizendo que esses óleos inflamam o corpo, aceleram o envelhecimento, aumentam o risco de Alzheimer, AVC e doenças do coração. E quando uma pessoa acima dos 50 anos escuta isso, o medo aparece imediatamente. Porque ninguém quer perder independência, ninguém quer depender dos outros para coisas simples, ninguém quer sentir que o corpo está enfraquecendo mais rápido. Só que existe um problema importante. Grande parte dessas discussões acontece sem contexto, com muito sensacionalismo e pouca explicação equilibrada. E o que mais assusta muita gente é justamente o processo industrial desses óleos. Porque quando as pessoas descobrem como eles são produzidos, a preocupação aumenta. Diferente do azeite de oliva, muitos óleos vegetais precisam passar por várias etapas industriais para extrair a gordura das sementes. As sementes são trituradas, aquecidas, prensadas, refinadas, filtradas. E em muitos casos, também é usado um solvente chamado hexano. E aqui começa o medo, porque quando alguém ouve a palavra solvente químico, imediatamente pensa em algo perigoso. Mas existe um detalhe que quase nunca explicam. O hexano não é usado para permanecer dentro do óleo. Ele é utilizado porque consegue dissolver gordura de maneira muito eficiente, ajudando a extrair mais óleo das sementes. Depois disso, o óleo passa por processos de evaporação e aquecimento com vapor. E como o hexano evapora em temperaturas relativamente baixas, ele é removido durante o processamento. Mas calma, existe outro ponto muito mais importante do que simplesmente a palavra hexano. E esse detalhe envolve o que acontece quando o óleo é submetido a calor extremo. Aqui está o ponto que muita gente ignora. Quando qualquer gordura é aquecida demais, ela pode sofrer alterações. Isso vale para óleo vegetal, vale para manteiga, vale para banha e até para azeite. Só que os óleos ricos em ácido linoleico acabam recebendo mais atenção porque são mais sensíveis ao calor intenso e repetido. Agora imagine a cena. A mesma fritura sendo usada várias vezes, óleo escurecido, fumaça saindo da panela, temperaturas muito altas. É aí que começam os maiores problemas. Isso acontece frequentemente em frituras industriais, salgadinhos, fast foods e alimentos ultraprocessados. Ou seja, muitas vezes não é apenas o óleo isolado, é todo o contexto alimentar. E isso faz diferença, porque uma pessoa pode usar pequenas quantidades de óleo vegetal em uma alimentação equilibrada.
enquanto outra consome fritura industrial todos os dias, junto com excesso de açúcar, sedentarismo e alimentos ultraprocessados. O impacto não é o mesmo. E existe um detalhe importante sobre o ácido linoleico que quase ninguém explica direito. O ácido linoleico é uma gordura poliinsaturada presente em muitos óleos vegetais. E muita gente trata essa gordura como se fosse automaticamente inflamatória. Mas o corpo humano precisa de pequenas quantidades dela. O problema aparece principalmente no excesso, especialmente quando combinado com maus hábitos acumulados ao longo dos anos. Excesso de ultraprocessados, pouca atividade física, sono ruim, obesidade abdominal, estresse constante. Tudo isso aumenta processos inflamatórios no corpo, ou seja, talvez o óleo sozinho não seja o grande vilão que algumas pessoas imaginam. Talvez o problema esteja no padrão alimentar inteiro. E isso é extremamente importante para quem passou dos 50 anos, porque nessa fase da vida, o corpo começa naturalmente a lidar pior com inflamação, resistência à insulina, ganho de peso e problemas cardiovasculares. E agora chegamos ao ponto que mais gera medo na internet, o famoso hexano. Existe um medo enorme quando as pessoas escutam que o óleo foi extraído usando esse solvente. Mas o que quase nunca mostram é o contexto completo. O hexano é removido durante o processamento justamente porque evapora facilmente. Os resíduos permitidos são extremamente baixos e alguns cálculos mostram algo impressionante. Mesmo considerando resíduos mínimos restantes, seria necessário consumir quantidades absurdamente irreais de óleo de uma única vez para atingir efeitos leves relacionados ao hexano. Estamos falando de milhares e milhares de quilos de óleo, algo completamente impossível na prática. Isso significa que devemos ignorar totalmente a qualidade da alimentação? Claro que não. Mas também significa que viver em pânico constante por causa desse detalhe talvez não faça sentido. E aqui aparece um erro silencioso, que muita gente acima dos 50 anos comete sem perceber. As pessoas passam horas discutindo se óleo vegetal é veneno, mas continuam sedentárias, continuam dormindo mal, continuam consumindo açúcar em excesso, continuam vivendo sob estresse constante, continuam ganhando gordura abdominal. E tudo isso pesa muito mais sobre o coração, o cérebro e a qualidade de vida. Porque saúde não depende de um único alimento. Depende do conjunto de hábitos repetidos diariamente. Uma alimentação mais equilibrada, menos ultraprocessados, mais comida de verdade, menos fritura excessiva, mais movimento. Tudo isso costuma ter impacto muito maior do que simplesmente demonizar um ingrediente isolado. E existe outro detalhe importante. Muita gente troca óleo vegetal por grandes quantidades de manteiga, gordura animal ou frituras caseiras, achando que automaticamente resolveu o problema. Mas excesso continua sendo excesso. O corpo sente, o coração sente, as artérias sentem. Depois dos 50 anos, o corpo começa a mandar sinais mais rápidos: cansaço, pressão alta, inflamação, falta de energia, dores constantes. E muitas vezes a pessoa procura um único culpado. Mas envelhecer com autonomia envolve algo muito maior. Menos exagero, mais equilíbrio, mais consciência alimentar, mais atividade física, mais sono, mais cuidado com o corpo. Porque o verdadeiro medo não deveria ser apenas qual óleo usar. O verdadeiro medo é perder qualidade de vida, não conseguir subir uma escada sem dificuldade, não conseguir brincar com os netos, depender dos outros para tarefas simples. E ainda dá tempo de cuidar disso. Então, antes de acreditar em extremos, nem pense que todo óleo vegetal é completamente inocente, mas também não caia na ideia de que todos são automaticamente venenos mortais. A verdade costuma estar no contexto, na quantidade, na frequência.
e principalmente nos hábitos que acompanham esse consumo ao longo da vida. O mais importante é evitar exageros, reduzir alimentos ultraprocessados, evitar frituras repetidas e priorizar uma alimentação mais simples e equilibrada. Porque envelhecer bem não depende de medo, depende das escolhas feitas todos os dias. E agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar sobre o uso de hexano nos óleos vegetais? Você ficou surpreso com essa informação? Comenta aqui embaixo. Eu vou ler os comentários. E se esse vídeo ajudou você a enxergar esse assunto de forma mais clara e equilibrada, compartilhe com alguém da sua família, porque informação de qualidade também protege a saúde.